até o versículo de número 42. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu estarei lendo aqui os versículos pares e os irmãos estarão lendo os versículos ímpares. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo 36 ao 42, de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceram aqueles dias que ela conheceu e foi ao convite, e depois de levar, puseram no cenário. Não tem problema não, essa diferença de tradução, viu? Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Todas as ruas o cercaram, chorando e mostrando fruto das feridas e mortes das mulheres que não estavam com Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, né, irmãos, pronunciam assim, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Isso tornou-se conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. A Bárbara já orou pelas nossas vidas, mas não parece que eu ore novamente. Irmãos, eu quero começar essa introdução aqui lembrando de umas palavras. Vocês pensam que às vezes o missionário também que aprende, que ensina a igreja, o pastor, mas nós aprendemos muito com as nossas ovelhas, com os nossos irmãos, com os nossos líderes. E o André, quando a gente está conversando sobre o projeto social, essas coisas, o André me ensinou uma coisa muito interessante. Ele já mencionou algumas vezes em algumas reuniões nossas. Nós estamos completando agora, na semana que vem, 39 anos na nossa congregação de Florestal. E o André, me lembro, a primeira vez que ele comentou, eu vou falar que agora foi no portão ali embaixo. A gente falando da relevância da igreja na sociedade. E ele falou: Márcio, se uma igreja, vamos imaginar, se uma igreja fecha as portas numa cidade, e essa cidade não sente falta dessa igreja, é porque ela nunca foi relevante no município, ela nunca teve relevância nenhuma. E a mesma coisa eu digo também para as pessoas. Você já parou para pensar? Você já teve aquele vizinho que mudou, que você deu graças a Deus que ele mudou de perto de você? Não precisa me responder não pega mal. Sabe aquele colega de classe que você fica doido para sair de perto de você? Agora vamos para o bom da coisa. Sabe aquele amigo que quando você começa a conversar com ele, ele chega na sua casa, na hora de ir embora, você fica assim, vai não, faz isso, você fica doido que ele continue mais um pouquinho. Ou que ele anuncia que vai na sua casa, você fala: nossa, que chega logo esse dia. Aquela pessoa tão agradável, que você quer sempre perto. Existe isso. Isso é muito bom. Sermos agradáveis para as pessoas. E as pessoas, é muito bom saber que as pessoas se sentem bem com a nossa presença, não é, irmãos? É tão bom quando a gente chega, as pessoas falam: poxa, fulano chegou, olha que bacana. Mas também pode acontecer o contrário, né? Para o assunto chegou. Pode acontecer. Às vezes as pessoas. Eu gosto muito, vocês já perceberam que eu gosto muito de crianças. Há poucos dias nós recebemos uma visita aqui, algumas visitas lá de Jaúba, e um deles foi o Cassino. E da outra vez ele trouxe o Pedro com ele. Quando eu estava com eles lá no início, o Pedro deveria ter 3 aninhos no máximo. E eu bagunçava tanto com o Pedro, tanto, o pai dele é sério, né? Olha o tipo pastor de livros normal para isso. Quando chovia, nós ficávamos na varanda da casa dele, e a goteira, eu chamava o Pedro, a gente deitava no chão com a boca aberta para pingar na nossa boca.
esperava chover, deixava passar um pouquinho para limpar o telhado, né? Depois pegou e ficar beber água da chuva, e ficava com o boca aberta, olhando para aquele dois e botou a perna para cima. E era tão gostoso, e o Pedro fazia um negócio legal. Ele sabia, olha assim, como que é uma criança, ele 3, 4 aninhos, e ele sabia que quando a hora de ir embora ele ia ficar triste. E ele já tinha percebido qual era o meu ponto fraco. Na hora que eu falava assim, Cacique, eu estou indo embora. Pergunta ele tinha isso aqui, um dia eu vou lembrar isso aqui com o Pedro, ele vai lembrar, o pai dele lembra disso. Eu falei assim, Cacique, deixa eu ir ali, eu tenho que ir embora, eu tenho que resolver os negócios ali. Aí o Pedro, ô mamãe, faz mais café com nós. Porque sabia que o café ia segurar, né? Faz mais café com nós, espera mais, minha mãe vai fazer mais café. Né? O bicho está girando. Mentira, eu me achava o máximo, não me sentia muito bem, porque uma criança queria permanecer as coisas. E é tão bom quando as pessoas querem a gente por perto, é tão agradável quando as pessoas sentem bem, né? É tão bom, é tão gostoso. Eu falo que, gente, não sinto ciúmes não, mas eu falo assim, depois, e para provar o que eu estou falando, depois, dá um abraço naquele moço lá atrás, o irmão Valdir. Eu falo, que abraço gostoso, gostoso demais abraçar o irmão Valdir. Não, mas é sério, não fica as minhas palavras não. Depois vocês fazem o test drive. Vai lá, dá um abraço no irmão Valdir, que coisa mais gostosa do mundo. Não menos isso. É bom ser agradável. Que as pessoas sintam falta de você. Que as pessoas, ao você chegar, que as pessoas não saiam do ambiente. Que as pessoas permaneçam no ambiente. Que as pessoas se sintam bem com a sua presença. Isso é bom. Isso é gratificante. Isso é benéfico. Como dizem meu pai, faz bem com o pé do ouvido. É bom chegar a ser bem recebido. Né? Vamos lá. O livro de Atos, nós estamos estudando aqui a Bíblia toda novamente. Né? Semana que vem será o 4º livro. Quarta-feira é o nosso 4º livro do Antigo Testamento. E quando chegarmos no livro de Atos, lá no Novo Testamento, nós vamos relembrar a palavra-chave do livro de Atos. Alguém que já participou comigo se lembra qual é a palavra-chave do livro de Atos? Marquinhos para mim, Marquinhos para você, não fora, eu observe, a Maísa ia acertar, a Maísa não era uma. O Gil, lembrei, Gil? Testemunho. A palavra-chave do livro de Atos é testemunho. O livro de Atos foi escrito com todos os livros têm propósito. Né? No livro de Atos foi escrito com o propósito de testemunho, continuar testemunhando o agir de Deus na igreja, através da ação do Espírito Santo. Por isso, o livro chama os Atos ou Atos dos Apóstolos. O que aconteceu na vida desses apóstolos? O que aconteceu na vida da igreja? Então, a igreja continua, o Espírito Santo continua testemunhando. O que é quando Cristo vai, Cristo é assunto aos céus, e ele envia o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai testemunhar na vida da igreja, ou a igreja vai testemunhar através da ação do Espírito Santo na sua vida. E nós vamos encontrar inúmeros e inúmeras personagens. E de uma forma bem sucinta, lógico que sem limitar a ação do Espírito Santo, eu quero falar com vocês dessa personagem de hoje. Poucas pessoas falam sobre essa mulher. O bom exemplo de Dorcas. E por que eu pensei nisso? Porque na semana que vem, a nossa congregação vai estar completando mais um ano de vida. E nós temos que aprender com essa mulher, com essa passagem. Porque, teoricamente, é a única passagem que cita só esses versículos básicos que vão citar sobre Dorcas na Bíblia. E mais nada. Como que 6, 7 versículos pode nos trazer um entendimento tão grande? Como que nós podemos tirar lições maravilhosas em 7 versículos? Onde se fala tão pouco de uma pessoa. E é sobre esse bom exemplo que eu quero dialogar com vocês um pouquinho hoje. A primeira vez que eu ouvi um sermão sobre essa mulher foi há mais ou menos 8 anos atrás. Eu estava fazendo um curso de patrocínio e foi uma senhora semi-analfabeta que pregou sobre esse texto. E era apenas um sermão de prova, mas não teve nenhum de nós, nenhum dos alunos, que não conseguisse derramar lágrimas, que ficasse derramar lágrimas sem chorar. Então a irmã pregando sobre a vida dessa mulher. E eu guardei no meu coração
esse bom exemplo de Dorcas. Eu aprendi com Dorcas naquela tarde que a irmã pregava, né? E foi tão maravilhoso, foi tão lindo. Para mim foi o melhor sermão da classe. Houve pessoas que falaram, não, melhor foi o seu. Eu falei, não, eu posso ter ficado em segundo lugar, em primeiro eu não fiquei, de coração, porque foi lindo demais. Eu aprendi demais com essa mulher, com esse sermão. E eu quero compartilhar com vocês agora. Então, em cima do bom exemplo de Dorcas, eu separei 4 coisas básicas. Tá? Vamos ser bem sucinto mesmo, não vai dar tempo de a gente pegar detalhes do texto, não. Depois você faz isso em casa. Faça como os clientes de Bereia. Chega em casa depois e busca mais detalhes. E vê se é verdade o que nós estamos pregando aqui. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo está no versículo número 36. A primeira coisa que eu aprendo com Dorcas é que era notável por suas obras na comunidade que ela estava vivendo. Olha o que o texto diz no versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que é traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e as obras que fazia. Vamos abrir um parênteses bem rápido aqui. O texto não está dizendo que ela era salva por essas obras. O texto já diz que ela já era uma discípula de Cristo, ela já era uma seguidora de Jesus. Tá? Ela não estava fazendo isso para ser salva, ao contrário, ela estava fazendo isso porque ela já era salva. Nós estamos falando de uma eleita, alguém que já era escolhido do Senhor, mas que ela era notável. As pessoas conheciam Dorcas. Se nós vamos ver mais à frente o que realmente ela fazia. Quem está ligadinho no texto aí já sabe o que ela fazia para a comunidade. E é importante isso, irmãos, sermos notados também pelas obras que fazemos, não com o intuito de ganharmos salvação, mas com o intuito de que a obra seja completa em nós. Mas você tem fé? E as obras? Porque a fé sem obras era o quê? Morta. E Dorcas veio mostrar que ela tinha fé, mas que ela também tinha obras. Ela era uma mulher atuante na sua comunidade. Ela era uma mulher que estava provavelmente o que chamasse ela para fazer. Ela queria fazer. Hoje eu estava conversando às 8 horas da manhã, nós reiniciamos a nossa classe de iniciantes, de pessoas que querem ingressar ou serem recebidas como membro dessa igreja. Tem a irmã Regina, que chegou há pouco mais de um mês conosco, já está nessa classe, ela já vem de outra denominação. E eu bati um papinho rapidinho com ela, que foi um assunto. Falei, irmão, o que a senhora vai fazer? De tudo, pastor. De tudo um pouco que chamamos para fazer. E é interessante isso, irmãos, sabemos que podemos ser úteis na obra de Deus. Mas não somente na obra de Deus, muitas vezes nós enfatizamos muito a utilidade da igreja na igreja. Mas e o papel da igreja no mundo? E a nossa responsabilidade no mundo? Nós precisamos entender isso. Qual é o nosso papel? Quando o Paulinho chegou, eu já estava aqui conversando com o avô, eu cheguei perto dele lá na porta, falei, o que aconteceu, Paulo? Sabe por quê? Porque ele não ia chegar atrasado. Não me lembro o Paulinho chegando aqui atrasado. Eu falei, aconteceu alguma coisa. E ele foi falar, ele estava socorrendo, porque eu voltei rápido. Já estava saindo para cá, né, Marcos? O Fernando aí fala, eu encontro com vocês, eles não deixam de vir para cá para ir atender. Irmãos, isso é importante para o reino de Deus na comunidade. Dorcas era uma mulher notável pelas obras que ela fazia. E como que eu aplico isso na minha vida? Que lição que eu tiro para a minha vida como crente? A lição que eu tiro para a minha vida é: será que eu sou útil na comunidade que eu vivo? Será que as pessoas querem ficar perto de mim? Será que as pessoas me procuram? Os meus vizinhos não precisam de alguma coisa? Será que eles me chamam, Márcio? Missionário, evangelista, pastor, doido, careca? Estou precisando de você, meu filho. Será que as pessoas me procuram? Será que eu sou notado por quê? As pessoas me conhecem pelo quê? Pelo insuportável que está chegando? Pelo metido que está chegando? Pelo arrogante que está chegando? Ou as pessoas olham e falam assim, que ele é daquela igreja, ó, você precisa daquele pessoal, olhando aquele rapaz, você consegue. Você precisa. É muito interessante, irmãos, pensarmos nisso. Era notável por suas obras na comunidade onde ela vivia.
Eu aprendo isso. Eu não tenho que ser notado apenas por ser um bom cristão. Mas o bom cristão, ele vai praticar as boas obras. Eu não vou praticar as boas obras para ser salvo. Paulo ensina isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, do 1 ao 10, do 9 ao 10, ele vai explicar isso. Que eu não sou salvo pelas obras, mas o salvo vai, mas eu fui salvo para praticar as boas obras. Esse é o ensinamento de Efésios 2, versículos 9 e 10. Principalmente o 10. O 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai explicar qual que é o nosso papel nas obras. Nós somos criados para andar nessas boas obras. Eu não vou fazer boa obra para ser salvo. Então Dorcas era uma mulher notável por suas obras na comunidade. E o que acontece quando você é uma pessoa notável na comunidade em que você vive? Veja o versículo 38, que vai mostrar que ela foi cuidada pela sociedade. Uma pessoa que é notável pelas boas obras, pelas boas ações, pela boa conduta na comunidade, essa pessoa é cuidada pela comunidade. Essa pessoa recebe os cuidados da comunidade. Veja a preocupação do povo, irmãos, agora. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, ou melhor, deixa eu pegar o versículo anterior, o 17. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer. Deve ter sido algo muito rápido, porque senão ele seria mandado chamar Pedro antes dela morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jó, ouvindo os discípulos de Pedro que estavam ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Por quê? Os judeus acreditavam na ressurreição. Há alguns detalhes, não vai dar para a gente entrar aqui, o porquê que levaram ao cenáculo com respeito aos 3 dias. Jesus foi tirado no mesmo dia para ser sepultado, mas tinha aquele costume também judeu de ter até 3 dias de velório. Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição até 3 dias. Lógico que Jesus quebra esse paradigma. Mas é outra história. Jesus quebra esse paradigma lá com Lázaro. Mas não vai dar tempo a gente entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o cuidado, a preocupação da comunidade com ela. Olha, tem um discípulo de Jesus, Pedro, provavelmente ele já conhecia, porque ela também era discípula, seguidora de Cristo. Então agora eles vão chamar: olha, chama Pedro. Pedro é o nome de Deus. Pedro é um discípulo do Senhor Jesus. Ele é um dos seguidores do Mestre. Ele esteve com o Mestre. Chama Pedro para Pedro orar. Quem sabe ela pode ressuscitar? Quem sabe ele pode trazer Dorcas de volta através da sua oração? Nossa, que coisa linda. Quando você olha com os olhos da fé, que coisa linda a preocupação da comunidade com alguém. Muitos de nós aqui, a maioria de nós não somos naturais aqui, muitos de nós nem de Florestal e nem muito menos da grande BH, muitos de nós viemos do interior. E no interior a gente encontra muito isso. As pessoas se preocupam, tem aquele ar de fofoca, mas na verdade não, também tem muita coisa de cuidado. A gente sabe de todo mundo, mas não é por questão de fofoca, tem muita fofoca, mas a grande maioria não, é para cuidado. Você está sabendo de Dona Fulana? Não, vamos agora para a casa dela. Você está sabendo que Dona Maria tem isso? Você está sabendo que a Dona Maria, vamos agora. Quem Dona Maria? Vamos agora cuidar dela. Mas o senhor não que consertava as bolas dos meninos lá, que furaram. O senhor Antônio que cuida das crianças? Vamos para a casa dele agora. Vamos cuidar dele. Irmãos, quando a pessoa é notável numa comunidade, a própria comunidade cuida dessa pessoa. Quando a igreja ela é notável na comunidade que ela está, a própria comunidade cuida dessa igreja. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu contei para alguém essa semana sobre isso. Nós tínhamos casado há pouco tempo. Nós fomos tomar conta de uma igreja, um local que nós viemos a morar nele, nossos últimos tempos lá em Belfort, e nós saímos desse local. Mas nós mudamos, saímos da nossa casa para ir pagar aluguel para ficar perto desse povo.
perigoso. Perigoso mesmo. Mas, irmãos, nós temos um cuidado de Deus tremendo. Nós não fomos porque tínhamos que sair da nossa casa. Aconteceu uma tragédia, né, na cidade, com tromba d'água, e esse local foi muito atingido. Meu irmão morava nesse local. Ele não foi atingido, mas ele viu a situação. Eu saí do meu serviço 4 horas da tarde, fui até 10 horas da noite, pedindo no supermercado, nos lugares, pedindo alimentos. E a nossa igreja estava em outro bairro. E eu fui lá e busquei algumas pessoas, havia umas 20 mil pessoas da comunidade. E minha mãe, a Rosa, algumas pessoas me ajudaram. Nós fizemos pequenas cestinhas básicas. Os pacotes que eu ganhei, uns 2, 3 pacotes de arroz, eu cortei e coloquei menores, para 50 pessoas. Pelo menos naquela noite. E alguns nem adiantaram, porque perderam tudo. Nem fogão tinha. Então, alguns a gente pediu outras casas para cuidar dessas pessoas. Não tinha nada a ver com isso nesse bairro. Eu, meu irmão, falou: vamos morar aqui, se fica ajudar esse povo aqui. E aí, conversei com a Rosa, nós fomos morar lá nesse bairro, saímos de outro bairro das tardes, né? Então, pagava o que eu para perto dessa igreja, para tomar conta dessa igreja no bairro e ajudar a comunidade. Né? Esse foi um período que eu não estava na igreja presbiteriana. E aí nós começamos a ajudar a comunidade. E só para você entender o ponto que eu quero chegar, de quanto que a comunidade cuida da igreja. Eu me lembro um dia, o nosso salãozinho era mais comprido do que esse, porém bem mais estreito. E era uma porta de aço. E me lembro, não me esqueço disso. Eu não sei o que eu arrumei, não sou esquecido mesmo. Puxei a porta, mas só que eu achei que tivesse trancado, não tranquei a porta. E nossos equipamentos de som, pelas nossas condições, não era considerado ruim. Se perdêssemos, ia ter trabalho para adquirir outro daquela forma. E aí nós passamos a igreja para essa comunidade só para ficar perto deles. Só que na madrugada, quem entende, ele sabe o que eu estou falando aí, né? A mola da porta começou a levantar, porque as portas de aço mexiam. E a porta foi levantando. E a porta ficou a meia altura, aberta. 4, 5 horas da manhã, a irmã Marinha, não esqueço disso, ela liga: pastor, Cacau, eu vou falar que o senhor esqueceu a porta aberta. E não me preocupa, não, os meninos estão lá na frente olhando. Eles já baixaram, eles falaram para sair lá na frente. Até amanhecer, eles foram trancar a porta. Sabe quem eram os meninos? Os meninos do bairro. Imagina quem são os meninos. Os meninos do bairro. A galera pesada do bairro. Ficou de vigia na porta da igreja, cuidando da igreja. Que bênção, irmãos. A igreja sendo cuidada pela comunidade. Olha só. Me lembro quando eu era adolescente, aí na nossa igreja presbiteriana, segunda presbiteriana, entraram lá, né? E levaram para tudo. Um dos sons mais caros da cidade na época. Levaram para tudo. Então, não tem dó não. Mas Deus também usa da sua misericórdia, da sua graça, para a nossa igreja, e nesses sentidos também pontuais e necessidade. No caso que eu estou colocando para ficar no ar, da segunda igreja, os indivíduos ficaram 13 dias com o equipamento. Mas você vê, eu falei da comunidade cuidando da igreja, o principal que cuida é Deus. Eles ficaram 13 dias. Alguns de vocês conheceram o pastor Veralino, que veio pregar um ano retrasado aqui, né, da igreja. Ele era o nosso pastor lá na época. E procuraram o pastor para devolver. Os 13 dias que eles estavam com as coisas da igreja, eles estavam sem dormir. Falaram: pastor, não dá para ficar, nós não conseguimos. Os dias que nós estamos com esse equipamento, nós não estamos dormindo. Os olhos os olhos das pessoas, o rosto pesadão deles. Eles não estavam dormindo. Deus não permitiu que eles dormissem. E foram lá entregar. Mas eles foram ficados. Então, irmãos, olha como que Deus cuida. Mas eu quero ficar aqui na questão da comunidade. Dorcas foi cuidada pela comunidade, mesmo que ela já tinha morrido. Mas eles acreditavam na ressurreição. Provavelmente foi uma morte súbita. Veio a doença que deve ter sido muito rápido. E agora Deus não dá tempo. Não completou 3 dias, não vou chamar tempo. E ele vai orar por ela, quem sabe ela ressuscita. Então Dorcas foi cuidada
pela comunidade. Mas antes de acontecer o milagre, nós temos uma outra observação nesse texto. Dorcas estava morta. Pedro chega na casa e acontece algo muito triste, mas ao mesmo tempo muito louvável. Acontece isso aqui: Dorcas era lembrada pela comunidade. Olha como que as pessoas se referiam a essa mulher. Versículo de número 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. E agora o que elas fizeram? Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Eu imagino o coração daquelas mulheres. Eu imagino a emoção daquelas mulheres. Falar: Pedro, você tem que fazer alguma coisa, Pedro. Você tem que orar por ela. Ela precisa ressuscitar. Olha o que ela fazia pela comunidade, Pedro. Olha o que ela fazia por nós. Olha como que essa mulher ajudava a gente. Ela fazia túnicas e vestidos para os mais pobres. Ela não cobrava da gente, ela cuidava da gente. Talvez até passasse por alguma privação, mas ela não se importava com isso. Ela queria cuidar de nós, Pedro. Olha o carinho que as pessoas lembravam de Dorcas. Até porque nesse momento ela ainda não havia sido ressuscitada por Pedro. Agora a comunidade lembra dela com carinho. Em alguns casos, nós vamos ter que lembrar. Vai ficar a saudade, vai ficar a tristeza, mas também vai ficar as boas lembranças quando perdemos alguém. Fica boas lembranças. Mas essas pessoas são pessoas notáveis da comunidade, elas são cuidadas pela comunidade e elas são lembradas o resto da vida por aquela comunidade. E mesmo que Pedro não ressuscitasse Dorcas, Pedro no sentido de orar, né? Lógico que foi Deus. Mesmo que ela não ressuscitasse, que ela não vivesse novamente, eu tenho certeza que ela seria lembrada. E como que as pessoas têm lembrado de nós, mesmo que em vida ainda? Uma das coisas que enche o meu coração de alegria, encheu o meu coração de alegria, foi o velório do meu pai. Da minha mãe não deu metade de pessoas que deu o velório do meu pai. Na cidadezinha onde ele nasceu e foi criado. E pensa no caboclinho a gente. Eu não sabia o quanto ele era querido no povoado que ele nasceu. Olha uma cidade, olha, em Valão. Está sendo gravado, se alguém falou aí, vai saber. Nós dividimos o tempo de velório. Ele tinha pedido para que fosse sepultado na cidade dele junto do pai dele. Nós fomos levados. Paramos na casa onde ele nasceu. E ficou ali algumas horas no velório. Irmãos, até então, eu não me lembro do velório com tanta gente. Se fosse rico, eu ia falar que era um bando de puxa-saco. Ele é rico, vai ter um bando, mas não é. Nunca fomos. E é legal no meu coração que as pessoas vinham para me abraçar, e abraçar meus irmãos, vão falar de mim, e falaram: olha, seu pai foi muito querido nessa cidade. E eu vi assim, olhava, coisa fila, multidão, tipo assim, daqui na Praça da Bíblia, tomada. E deu para ver tudo isso, por quê? Vocês vão entender por quê? Está aquele tanto de gente veio para a casa? Não deu para entrar todo mundo. Porque a casa era mais ou menos do velório, do cemitério, só que embaixo, sem morro, mais ou menos ali no final da Parada de Minas, sacou Parada de Minas, em linha reta, sei lá, mais ou menos por aqui na escola, já era no cemitério da casa deles. E aquilo encheu meu coração de alegria, aquilo me consolou. Então as pessoas falaram: olha, seu pai foi um bom. Todo mundo aqui gosta do seu pai. Estou tranquilo. É lógico, o meu consolo maior não foi esse. O meu consolo maior foi porque ele morreu de tarde e de manhã, por volta de meio-dia, eu
Aí minha mãe perguntou, só seu pai tem que perder o povo na rua. Quando foi isso que eu meio-dia, até 2 horas eu conversei com ele, conversei com os meninos, quando foi 4 horas eu reuni ele, veio para correr. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque lá na nossa cidade foi uma comoção tremenda. E lá na cidade dele foi ainda maior. Então até hoje, nos dias de hoje, a nossa família é conhecida tanto na cidade de Alto Antônio quanto na cidade natal dos meus pais. Isso é bom, porque é uma das coisas que eu peço a Deus quando eu não estiver mais aqui, mas que as pessoas olhem para os meus filhos, para os meus netos e lembrem de algum legado que a gente tinha deixado. Eu falo sempre, as pessoas estão preocupadas em quem vão deixar para os filhos, estão preocupadas se vai deixar quantas casas, que tipo de herança. Irmãos, isso vai dar briga, mas se puder deixar, deixa, como se não fica rico. Mas deixa eu falar um negócio, não tem herança melhor que podemos deixar para os nossos filhos. É o que eu peço a Deus, que quando eu não estiver mais aqui nessa terra, que as pessoas olharem para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, eles lembraram aquele ali, olha, o avô dele deixou riqueza para eles não, mas era um bom homem. Era um homem de caráter, era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que tinha prazer de fazer a obra de Deus. Ser lembrado pelas boas obras, pelo bom caráter. E essa mulher, as pessoas lembravam dela com o coração cheio de ternura. Você já parou para pensar nisso? Sabe aquele primórdio, você fala assim, foi tarde, né? Dorcas não. Era ali sendo velado no apóstolo cheio, e as pessoas vão falar para ele, Pedro, ela não. Poderia ser eu, mas ela não. Olha o que essa mulher fazia, olha o exemplo dessa mulher. Nós precisamos, irmãos, pensar o que vamos deixar de lembrança para as pessoas. Qual exemplo que nós vamos deixar para as pessoas? Mas, no bom exemplo de Dorcas, além de ser uma mulher notável por suas obras na comunidade, além de ser cuidada pela comunidade, além de ser lembrada pela comunidade, eu quero finalizar que ela foi abençoada por Deus. Olha o que diz os versículos 40 e 41. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E o que é melhor, veja com 42. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Até a morte de uma pessoa serviu para a glória de Deus. Até a morte de Dorcas, até morta, ela ainda glorificava o nome do Senhor. Agora a sua ressurreição glorifica mais ainda, porque as pessoas viram o poder de Deus claramente no que Jesus pode ressuscitar mortos. Mas eu quero ficar no âmbito do bom exemplo de Dorcas, do bom exemplo que devemos dar. E nós alcançamos graças de Deus. Nós alcançamos favores de Deus. Aqui o texto não está falando porque não precisava, que já dá-se para entender que ela já era uma serva de Deus. O texto está me dando margem, está me dando condições de dizer que uma pessoa que tem um bom exemplo, uma pessoa que é notável, uma pessoa que é cuidada, uma pessoa que é lembrada, ela é uma pessoa abençoada, uma pessoa que consegue alcançar as graças de Deus, que alcança o favor de Deus. Eu não estou falando nesse momento de salvação, porque eu não precisava. O texto me dá segurança que Dorcas era o eleito de Deus. Mas ela desfrutou também do favor de Deus. Vale a pena ser fiel. Eu canto que diz isso. Vale a pena ser fiel. Dizer não para o mundo e sim para Deus. Ouve essa letra? Vale a pena. Vale a pena dar um bom exemplo. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir os irmãos. Vale a pena estender as mãos para as pessoas. Ser útil na comunidade.
Porque, além de ser abençoado pela comunidade, eu e você seremos abençoados por Deus. E ela nunca fez isso. Deus me assegura isso. A fidelidade textual me assegura que Dorcas nunca fez nada pensando numa troca. Eu vou fazer isso porque eu ganho aquilo. Nada. Tudo que ela fez na obra de Deus, ela fez de coração. Ela fez com amor. E ela foi recompensada pelo próprio Deus. Ela não fez esperando que as pessoas retribuíssem da forma que retribuíram. Tudo que ela fez pela comunidade, tudo que ela fazia pelas pessoas, ela fazia porque ela amava Jesus, porque ela amava a palavra de Deus. E isso lhe foi atribuído como bênção sobre ela. Dorcas provou o poder de Deus, pôde sentir literalmente o poder de Deus na sua vida. Eu quero concluir dizendo, irmãos, aprendendo com Dorcas, um bom exemplo de Dorcas, que eu não preciso fazer barganha com Deus. Eu não preciso ser uma boa pessoa para a minha comunidade, porque Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo se eu for essa pessoa. Eu não preciso esperar que a comunidade cuide de mim. Então eu vou fazer para ela para ajudar. Não, isso é tudo naturalmente. Seja quem você é, seja a pessoa que você é, tenha a disponibilidade que você tem, tenha o coração que você tem na obra de Deus e nas coisas de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Que Deus nos abençoe e que Ele se recorde de nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a viver uma vida de comunhão com os irmãos, aquele que nos ensinou, que nos disse que nós devíamos amar uns aos outros, é no nome dele que nós oramos, Pai. Ó Deus, eu oro por cada pessoa aqui, e em especial, Deus, pela nossa comunidade. Ó Deus, abençoe a nossa igreja dessa comunidade, que sejamos, ó Pai, bons exemplos dessa comunidade, que as pessoas venham sentir falta de não estar aqui o dia que não vieram, e aqueles que ainda não vêm, através, ó Deus, da obra do Senhor em nossas vidas sendo realizadas, possam sentir um desejo de estar aqui, porque, Pai, que eles possam conseguir ver o Senhor nessa igreja, que o nome de Jesus seja glorificado nessa igreja, ao ponto de essa cidade veja que aqui tem um povo que serve ao Senhor. Pai, nos abençoe e tenha misericórdia de nós, Deus. Estenda, Pai, as suas mãos poderosas sobre cada um de nós. E olha, Senhor, para nós, no nome santo de Jesus. Olha, Senhor. É isso, Deus. Eu te peço, Pai, e te agradeço nessa noite, por tudo que aconteceu nesse culto, neste lugar. Eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu tenho só alguns avisos para passar.